Você não precisa buscar vingança. A vida fará isso por você, com precisão e sem piedade. Lembre-se disso. As pessoas que te machucaram não vão sair impunes. Os mentirosos, os manipuladores, aqueles que te traíram e riram enquanto você sangrava, acreditam que venceram, mas não fazem a menor ideia. O karma é paciente e sempre aparece. Não tarde, mas exatamente no momento certo. Ele não esquece, não perde o rastro, recolhe cada ferida, cada mentira, cada noite de silêncio que você suportou e transforma tudo em uma lição servida fria, no instante perfeito. Neste vídeo, não falamos apenas de vingança. Falamos de inteligência emocional, de disciplina espiritual, de dominar a própria autoestima. Em um mundo onde todos perseguem poder, status e validação, não se trata de descer ao nível deles. Trata-se de se elevar acima disso, com clareza, com paz e com uma mentalidade executiva que não reage, mas responde. Então, fique comigo até o final, porque quando você compreender as verdades mais profundas por trás do karma e do caráter, deixará de precisar de encerramentos e começará a construir poder. Você vai parar de olhar para trás e começar a caminhar com propósito. Deixe que eles pensem que se deram bem. Deixe que o karma cuide do que fizeram com você. Há uma vida inteira à sua frente. Você deu o seu melhor. Se mostrou com honestidade, lealdade e um amor que não precisava de holofotes para brilhar. Enquanto eles jogavam, você permaneceu firme. Enquanto eles calculavam, você se importava. Você não era perfeito, mas era verdadeiro. E foi isso que eles não conseguiram suportar. Vivemos em um mundo que muitas vezes confunde pureza com fraqueza e coerência com ingenuidade. Mas a verdade é que é preciso força mental para amar sem manipular. É preciso disciplina espiritual para continuar sendo gentil em um mundo que recompensa a frieza. Você semeou amor, um amor profundo, intenso e vulnerável, e em troca recebeu traição. Transformaram sua sinceridade em munição, pegaram sua lealdade e a usaram como vantagem. E depois, quando o dano já estava feito, foram embora como se nada tivesse acontecido. Mas há algo que a maioria das pessoas não entende. O fato de alguém ter te deixado destruído não significa que você já estivesse quebrado desde o início. Significa que você suportava mais do que eles eram capazes de suportar. Eles não foram embora porque você não era suficiente. Foram embora porque a sua profundidade emocional expôs o vazio emocional deles. Você não os assustava. A sua autenticidade, sim. Aceite isso. Talvez agora você esteja se perguntando por que fizeram isso. Como puderam mentir e continuar sorrindo? Por que parece que eles prosperam enquanto você está preso na dor? E é aqui que entra a inteligência emocional. Eles não estão prosperando. Estão fingindo. Não estão em paz. Estão distraídos. Não estão curados. Estão evitando. Existe um tipo de pessoa que só sente arrependimento quando tudo se acalma, quando os aplausos desaparecem, quando os seguidores seguem em frente, quando a dopamina da falsa validação já não abafa o barulho interno. E é aí que o karma bate à porta. O karma não é um sistema místico de punição. É a lei do alinhamento. É a forma que o universo encontra para restaurar a ordem mental. O que você planta, você colhe. E se você planta traição, deslealdade e manipulação, não espere colher paz. Eles semearam traição em um solo feito para cultivar amor. Acreditavam ser inteligentes, mas na verdade eram apenas míopes. Estavam jogando um jogo de curto prazo em uma vida que funciona no longo prazo. E o universo sempre joga no longo prazo. Ele guarda os recibos e entrega os resultados. Você não precisa interferir, não precisa desejar o mal, não precisa se vingar. Por quê?
Porque quando você age com autoestima, quando se guia por uma mentalidade executiva, percebe algo poderoso. A sua cura é a consequência deles. A sua paz é o karma deles. O seu silêncio é mais forte do que qualquer vingança que você poderia gritar. Talvez eles nunca admitam o que fizeram. Talvez reescrevam a história, distorçam a verdade e atuem diante do mundo como se nada tivesse acontecido. Deixe. O karma não precisa de confissão. Ele age em silêncio. Espere até que a máscara caia, até que o espelho mostre no que eles realmente se tornaram. Quando esse momento chega, ele atinge mais forte do que qualquer coisa que você poderia ter planejado. Então, o que você faz agora? Você se levanta. Não por eles, não para provar nada, não para vencer, mas porque permanecer preso ao que fizeram é uma forma lenta de autodestruição. Você escolhe curar. Permite que a traição deles se transforme no seu limite. Para de chorar por pessoas que nunca estiveram preparadas para lidar com a sua profundidade. E, acima de tudo, você perdoa. Não porque eles mereçam, mas porque você merece. O perdão não justifica a traição e não permite que eles voltem. Ele apenas significa que você parou de carregar esse peso. Significa que você escolhe viver no presente em vez de sangrar pelo passado. Que este seja o seu momento de transformação. Que a saída deles seja a sua entrada em uma vida com padrões mais altos, paz mais profunda e clareza interior. Porque a verdade é que quando eles foram embora, não te quebraram. Te libertaram. Eles se retiraram de uma mesa na qual nunca souberam se sentar. Agora você pode reconstruir, pode crescer, pode se cercar de pessoas que não apenas toleram o seu amor, mas o honram. E quanto a eles, deixe que a vida cuide disso, porque o karma nunca falha, e um dia eles sentirão o peso do que perderam. Não porque você disse algo, mas porque o silêncio sempre transmite a verdade mais forte. Na superfície, parece que eles estão vencendo. Sorriem nas redes sociais, postam seus melhores momentos. Estão cercados de gente, luzes e barulho, como se nada tivesse acontecido. E você se pergunta como alguém pode machucar os outros e ainda parecer tão afortunado. Mas lembre-se disso: nem tudo que brilha é ouro, e nem todo sorriso é paz. Vivemos em uma era que recompensa mais a aparência do que o caráter, onde as pessoas perseguem curtidas mais do que a verdade. Mas o fato de alguém parecer estar avançando não significa que realmente esteja. Pode parecer que está voando, mas por dentro está desmoronando. E o karma não é instantâneo. O karma é preciso. Quando alguém planta veneno, mentiras, traição, manipulação e crueldade, pode não sentir as consequências imediatamente, mas isso não significa que a semente não esteja crescendo. Ela apenas está criando raízes. Não se pode jogar lama e sair limpo. Não se pode enganar e esperar que a verdade te proteja. Não se trai quem te amou e se levanta sem cicatrizes. Ainda assim, algumas pessoas acreditam que podem enganar a vida, pular etapas, ferir pessoas, queimar pontes e mesmo assim chegar ao topo da montanha. Mas a vida não funciona assim. Os estoicos sabiam disso muito bem. É impossível viver uma boa vida sem ser sábio, corajoso e justo. Marco Aurélio dizia que o universo não é ingênuo. Ele é paciente, estratégico e se baseia nas leis do equilíbrio, da energia e da verdade. Então, quando alguém semeia destruição em segredo e ostenta sucesso em público, não se deixe enganar. Você está vendo o trailer, não o filme completo. Aqueles que machucam os outros e vão embora sorrindo não estão em paz. Estão correndo, não para frente, mas em círculos, buscando novas pessoas para impressionar, novas conquistas para escapar da velha culpa. E quanto mais correm, mais pesado isso se torna. Porque a culpa tem uma forma curiosa de alcançá-los: em silêncio.
Não durante o dia, quando o mundo é barulhento, mas à noite, quando estão sozinhos com suas decisões e uma voz que não conseguem calar. A voz que diz que perderam alguém verdadeiro, que traíram algo puro, que queimaram algo sagrado por uma validação temporária. Essa voz não é a sua vingança, é a lição deles, e é mais forte do que qualquer coisa que você poderia dizer. Então, o que você faz? Enquanto eles encenam, você permanece centrado. Você não mede a sua cura pelo calendário deles. Não troca a sua paz por performance. Constrói lentamente, em silêncio, com autoconsciência e resiliência mental. Porque esta é a verdade que a maioria das pessoas ignora. O verdadeiro sucesso é silencioso. O sucesso falso grita. Quanto mais alguém precisa provar que está bem, menos bem provavelmente está. E quanto mais alguém realmente se cura, menos sente necessidade de anunciar isso. Você não precisa se exibir quando tem clareza. Não precisa de aplausos quando vive com propósito. Não precisa de vingança quando busca sucesso de longo prazo, baseado em inteligência emocional e autodisciplina. Enquanto eles postam, você pratica. Enquanto eles encenam, você se prepara. Enquanto eles perseguem o barulho, você cultiva a paz. E um dia, quando a vida revelar a verdade, porque ela sempre revela, eles se lembrarão de você. Não da versão sobre a qual mentiram, mas daquela que permaneceu firme quando eles desmoronaram. Daquele que não respondeu com barulho, mas seguiu em frente. E nesse momento será tarde demais. Não porque você esteja amargurado, mas porque terá superado o lugar onde te deixaram. Então deixe que brilhem por agora. Deixe que aproveitem o momento deles. Mas lembre-se, a luz verdadeira não se apaga. Ela se fortalece na escuridão. E quando o karma retornar, não enviará aviso algum. Entrará pela porta, reorganizará tudo e sussurrará para que se lembrem do que plantaram. Então, eles perceberão que você não perdeu nada. Eles é que perderam alguém com profundidade emocional, que caminhava com dignidade e encarnava a verdade espiritual em um mundo superficial. Deixe que finjam estar ganhando. Você está jogando no longo prazo, e o longo prazo sempre vence. Vamos esclarecer uma coisa. O karma não é o seu assassino de aluguel. Ele não existe para servir à sua raiva, ao seu orgulho ou à sua dor. Não se trata de ver alguém fracassar para que você finalmente se sinta melhor. Isso não é karma. Isso é vingança. E a vingança pertence aos emocionalmente reativos, não aos mentalmente elevados. O karma é uma lei, como a gravidade, como o tempo. Ele não se importa com suas opiniões, sentimentos ou fantasias, ele simplesmente cumpre. Traz equilíbrio ao desequilíbrio, verdade ao engano e quietude ao caos. E quando age, o faz em silêncio, não por rancor. Muitas pessoas confundem justiça com vingança. Querem que os outros sofram o mesmo que sofreram, porque isso parece justo. Mas os estoicos sabiam que não é assim. A melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Marco Aurélio. Por quê? Porque no momento em que você escolhe a vingança, entrega o seu poder, passa a viver segundo as regras deles, permite que as ações deles definam o seu futuro, amarra a sua paz, a dor deles. E isso não é paz de forma alguma. A verdadeira inteligência emocional é saber que nem toda ferida merece a sua atenção e que nem toda traição exige uma resposta. É a força de se levantar quando tudo dentro de você quer desabar. É a sabedoria de esperar, não que o karma castigue, mas que você cresça. Vamos dizer claramente. Você não precisa ser o instrumento do karma. A vida não precisa da sua ajuda para equilibrar a balança. Ela não precisa das suas capturas de tela, das suas respostas afiadas ou dos seus argumentos ensaiados. Por quê? Porque a vida já está anotando tudo. O universo não esquece. E a lei espiritual é mais precisa do que qualquer estratégia humana. A pessoa que te traiu não escapou. Ela está em um caminho que revelará a própria verdade com o tempo. Talvez
não aconteça no seu calendário, mas acontecerá no momento exato. No instante em que acreditarem que venceram, o karma chegará com um espelho. E nesse espelho, eles não verão a máscara. Verão suas escolhas expostas, sem filtros. E enquanto eles se desmoronam em silêncio, você se elevará com clareza, dignidade e verdade. É isso que torna o karma tão poderoso. Ele não é barulhento, não anuncia a própria chegada. Ele simplesmente reorganiza tudo. A falsa confiança se dissolve, as distrações perdem força, os seguidores se calam, a falsa paz se rompe. E quando olham ao redor e percebem que sempre estiveram cercados de ilusões, começa a verdadeira lição. Não vinda de você, mas da vida. Por isso, você não precisa perseguir nada. Nem desculpas, nem explicações, nem mesmo justiça. Porque o que você realmente busca não é punição, é encerramento. E o encerramento não vem dos outros. Ele nasce no momento em que você decide seguir em frente, sem precisar provar que estava certo. Isso é liberdade mental. Isso é maturidade espiritual. Isso é poder interior. Imagine quanta energia você terá quando parar de criar conversas falsas na sua mente. Se esse tipo de reflexão fortalece você, o canal Motivação Estoica Poderosa é o lugar certo para continuar essa jornada. Aqui, você encontra sabedoria prática para fortalecer a mente, o caráter e a paz interior. Inscreva-se e caminhe conosco no caminho do verdadeiro poder interior. Pare de se preocupar com pessoas que já não merecem fazer parte da sua vida. Pare de medir o seu valor pelo quanto alguém se arrepende de ter te perdido. Você não nasceu para guardar rancor. Você nasceu para crescer. Você não foi feito para o drama. Você foi feito para deixar um legado. E legado não se constrói em cima de vingança pequena. Legado se constrói com disciplina, visão e coragem para escolher o caminho certo, mesmo quando ele é solitário. Então, o que você deve fazer? Mantenha sua energia limpa. Não toque no volante do karma. Mantenha os olhos para a frente. Quanto mais você se mantém alinhado com os seus valores, mais o karma se move sem que você precise levantar um dedo. Porque quem trai os outros carrega o peso da própria desonestidade, e esse peso fica mais pesado com o tempo. E quem caminha, na verdade, carrega uma leveza que nenhuma mentira consegue tocar. Então, deixe que eles caiam sem a sua ajuda. Deixe que se arrependam sem a sua permissão. Deixe que se choquem sem o seu controle. Porque você tem coisas melhores para fazer do que esperar alguém sentir o que você sentiu. Você precisa proteger a sua paz. Precisa dominar uma mentalidade de alto desempenho. Precisa perseguir um crescimento de longo prazo. Você não precisa do karma para conquistar isso. O karma nunca foi sobre eles. Sempre foi sobre devolver equilíbrio a você. Sejamos honestos. Há momentos em que a injustiça parece gritar e o karma parece silencioso. Você olha em volta e os vê prosperando, postando, sorrindo, comemorando como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, você está se curando em silêncio, reconstruindo a sua confiança, tentando entender como alguém consegue causar tanto dano e sair ileso. Mas aqui está a verdade incômoda, que a maioria esquece. O fato de você não ver a tempestade não significa que o céu não esteja prestes a se romper. O fato de alguém ainda não ter se chocado não significa que não esteja acelerando em direção a uma parede. O karma nem sempre é imediato. Na verdade, raramente é. Por quê? Porque consequências instantâneas criam lições superficiais, mas consequências atrasadas ensinam de um jeito que nenhum castigo conseguiria ensinar. E o karma não trabalha com soluções rápidas. Ele trabalha com correção profunda, alinhamento espiritual, recalibração da vida. Por isso, leva tempo. Ele espera, observa, estuda a alma e, quando age com precisão.
não para destruir, mas para despertar. Agora pense nisso. As pessoas que te traíram, que mentiram para você, que se afastaram, podem parecer que estão vencendo agora, mas não estão avançando. Estão correndo em círculos, presas em um ciclo que nem conseguem nomear, assombradas por decisões que não admitem. E essa é a parte mais assustadora, porque a verdadeira tempestade do karma é interna. Não é um acidente, não é uma humilhação pública. É acordar ao lado do sucesso e ainda assim se sentir vazio. É ter seguidores, mas não ter amigos de verdade. É dormir ao lado de alguém novo e ainda sonhar com o que perderam. Vivemos em um mundo obcecado por velocidade. Todo mundo quer resultado agora, vingança agora, justiça agora. Mas o karma não se move pelo seu relógio. Ele se move pelo tempo divino. E só porque você não vê o impacto, não significa que ele não esteja se formando. Algumas pessoas caminham sob o sol, enquanto um furacão se forma atrás delas. E quando ele atinge, atinge com força, sem teatro, sem explosões, apenas com clareza. Uma clareza que não dá para fingir. Uma clareza que reorganiza para sempre a forma como elas se veem. Por isso, paciência é um movimento de poder. Quando você para de precisar assistir à queda deles, você sobe de nível. Você sai da reatividade emocional e entra na disciplina mental. Sai da obsessão e entra na clareza. Sai da dor e entra no propósito. Você deixa de precisar ver acontecer, porque você sabe que vai acontecer. Você para de atualizar as páginas deles, se perguntando se estão sofrendo, porque percebe que a vida deles já não é assunto seu. É aí que o karma realmente começa a funcionar. Quando você já não está preso à linha do tempo deles. Isso é ser estoico. O estoico não confia apenas na lógica. Ele confia em causa e efeito. Ele entende que a realidade tem uma estrutura e que ninguém escapa das consequências do que planta. Sêneca disse uma vez que o tempo cura o que a razão não consegue. E eu acrescento isto. O tempo também revela aquilo que o orgulho tenta esconder. Nenhuma máscara sobrevive para sempre. Nenhuma mentira dura mais do que a verdade. E nenhuma traição permanece oculta quando o espelho finalmente aparece. Então, da próxima vez que você se perguntar se o karma ainda está funcionando, lembre-se disso. O universo não falha. Ele apenas é exato. Ele apenas é sábio. Ele apenas não tem pressa. Porque sabe que quando a verdade chega tarde, ela atinge mais forte. E sempre chega quando menos esperam. Não para punir, mas para refletir. Não para machucar, mas para corrigir. Não para o seu entretenimento, mas para o despertar deles. O seu papel nesse processo é manter-se calmo, manter-se limpo, manter-se alinhado, porque quando você foca na sua paz, já não precisa da dor deles. Você já superou o capítulo em que o karma deles era a sua preocupação. Agora você entrou na clareza executiva, onde sua energia é reservada para propósito, crescimento e conexões reais. Então, se você ainda não vê justiça, se parece que as pessoas erradas continuam ganhando, relaxe. Não terminou. Só ainda não ficou visível. Mas quando chegar, e vai chegar, não virá com fanfarra, não vai pedir permissão. Simplesmente entrará no ambiente. Invisível, imparável e inconfundível. Isso é o karma. E ele nunca falha. Eles foram embora, mas não foram embora limpos. Mentiram, traíram, escolheram o ego acima da honestidade, o silêncio acima da verdade, o poder acima do amor. E por fora, parecem estar bem, mas há algo que ninguém te diz. Eles não perderam só você. Eles perderam algo muito mais valioso. E a maioria só vai perceber quando for tarde demais. Porque quando alguém se afasta de uma pessoa autêntica, acredita que está ganhando liberdade. O que está perdendo, na verdade, é segurança espiritual. Você era o espelho deles, refletindo o melhor que existia neles. Você era quem aparecia com amor sem filtros, lealdade e estabilidade mental.
Mas eles confundiram essa energia com fraqueza. Pensaram que poderiam trocar por algo mais emocionante, mais brilhante. E não poderiam estar mais errados. Porque o que eles abandonaram não foi só uma pessoa. Eles abandonaram uma base. Abandonaram aquele tipo raro de presença que só se constrói com inteligência emocional e um trabalho profundo da alma. Agora, não se confunda. Pode parecer que seguiram em frente. Podem sorrir nas fotos. Podem postar como se estivessem indo muito bem. Mas por dentro, eles sentem a perda. Não de uma vez, mas em ondas. Isso os atinge nos momentos de quietude. Se infiltra nos pequenos silêncios, aqueles que vêm depois da festa, da postagem, do aplauso. Quando deitam à noite e o quarto fica em silêncio, é aí que a sua ausência ecoa mais forte. Porque você não era só amor. Você era clareza, coerência, verdade. Você era quem permanecia firme em um mundo cheio de máscaras que mudam o tempo todo. Eles vão sentir quando tentarem se conectar com alguém novo e a conexão for rasa, transacional, vazia. Vão sentir falta do jeito que você lia nas entrelinhas, do jeito que percebia a mudança de energia antes mesmo de eles dizerem qualquer coisa, do jeito que você os amava sem ficar contando. Isso não era comum. Isso era nível espiritual. Lealdade. Isso era raro. E quanto mais eles tentam encontrar isso nos outros, mais frustrados ficam, porque ninguém mais oferece o que você oferecia. Paz, profundidade, estabilidade emocional. E o curioso é que eles não vão dizer isso em voz alta. Não vão postar isso. Eles até vão tentar se convencer de que não era tão profundo assim. Mas o arrependimento funciona de um jeito estranho. Ele não grita. Ele sussurra. Ele se infiltra nas rachaduras da confiança. Ele corrói a mentalidade executiva deles por dentro, de dentro para fora. Eles começam a questionar as próprias escolhas, não em público, mas diante do espelho. E esse espelho nunca mente. Porque enquanto acreditavam que estavam subindo de nível, na verdade estavam descendo, saíram de um lugar de verdade e entraram em um espaço de ego. Eles não melhoraram. Eles pioraram, trocaram uma conexão espiritual por uma distração emocional. E aqui está a parte mais difícil de aceitar. Talvez eles nunca digam que sentem muito. O orgulho não permite. O ego vai reescrever a história para que consigam dormir à noite. Mas o subconsciente não mente. Ele lembra de tudo. E quando a vida finalmente os confrontar, quando os jogos deles não funcionarem, quando a manipulação falhar, quando o novo círculo não fizer ninguém se sentir em casa, eles vão se lembrar de você, não pelo quanto você os amava, mas pelo quanto traíram algo profundo. Entenda isso. Eles perderam mais do que a sua presença. Eles perderam o acesso à autenticidade em um mundo cheio de falsidade. Perderam a única pessoa que teria ficado ao lado deles até na tempestade. E é isso que você precisa entender. Essa perda foi escolha deles. A sua cura é sua. Você não precisa buscar encerramento. Não precisa esperar desculpas. Nem precisa que eles percebam o que perderam, porque você sabe o que entregou. Você entregou verdade, luz, presença. Então deixe que eles encenem. Deixe que fingam. Deixe que sorriam através do vazio. Isso já não é seu problema. Agora o seu foco é o futuro. Você não está amargurado. Você está melhor. Você não está quebrado. Você está se tornando. Você não está esperando. Você está crescendo. Porque a vingança mais poderosa não é vingança. É paz. E isso é a única coisa que eles não conseguem fingir, não conseguem comprar e não conseguem roubar de você. Você não perdeu. Eles é que perderam. E eles vão perceber exatamente quando o karma tocar no ombro deles e sussurrar que perderam a alma mais especial que já tocaram e que nunca mais vão tocar. Vamos esclarecer. O karma não é punição, não é vingança e muito menos um assassino místico esperando nas sombras com rancor. O karma é precisão.
é alinhamento, não raiva. É um sistema de equilíbrio divino embutido na própria estrutura do universo, como a gravidade, como causa e efeito. Ele não busca destruir, ele busca restaurar. E o mal-entendido mais perigoso é este. As pessoas acham que, se não foram pegas, saíram impunes. Mas o que elas não entendem é que o universo sempre guarda os recibos. Quando alguém trai uma pessoa íntegra, quando mente para alguém com inteligência emocional, quando manipula alguém cujo amor era puro, esse impacto é registrado. Não só na energia, mas nas consequências. Pode não chegar amanhã. Pode não chegar no mês que vem. Mas quando chega, chega com precisão cirúrgica. Porque o karma não reage emocionalmente como os humanos. Ele se move com disciplina espiritual. Nunca é cedo. Nunca é tarde. Apenas no momento perfeito para expor e realinhar. Esta é a verdade estoica. Ninguém escapa das próprias sementes. Você não pode semear traição e esperar lealdade. Não pode plantar manipulação e esperar amor. Não pode regar ganância e esperar gratidão. Não importa o quanto alguém tente se esconder. Você pode curar a sua imagem. Pode sorrir para a multidão. Mas não pode escapar da lei universal. Porque o karma não se importa com estética. Ele não se engana com seguidores. Ele não responde à performance. Ele responde à energia. E existe um motivo pelo qual muitas pessoas se sentem mal, mesmo quando a vida parece boa por fora. São financeiramente estáveis, socialmente admiradas, aparentemente bem-sucedidas, mas por dentro sentem um peso crescendo, uma pressão no peito, uma inquietação que não vai embora. Isso não é só ansiedade, é a ruptura do alinhamento, é o sistema interno alertando. Elas perderam a integridade e o custo está aumentando. Agora vamos ainda mais fundo. O karma não é apenas sobre vingança, é sobre educação. O objetivo da vida não é destruir as pessoas, e sim ensiná-las. E quando alguém se recusa a aprender pela graça, a vida ensina pela perda. Quando rejeitam humildade, a vida humilha. Quando zombam da lealdade, a vida isola. Não para machucar, mas para revelar. Porque a dor é o preço das lições ignoradas. E aqui está a beleza brutal disso tudo. Você não precisa ensinar a lição. Não precisa interferir. Não precisa baixar a sua vibração para fazê-los pagar. Você só precisa dar um passo para trás e deixar o alinhamento fazer o trabalho. Agora, deixe eu falar com a sua alma por um instante. Você não está louco por sentir a mudança. Você não está pensando demais. Você não está amargurado. Você está testemunhando uma lei universal se desenrolando. Se você quer continuar fortalecendo essa mente e vivendo com mais clareza, o canal Motivação Estoica Poderosa é o seu próximo passo. Aqui, você encontra mensagens diretas, profundas e práticas para evoluir por dentro e não depender do mundo lá fora. Inscreva-se e acompanhe, porque seu crescimento merece constância e direção. Você é o observador silencioso de uma equação cósmica que se resolve sozinha, uma escolha após a outra. E enquanto você observa tudo isso acontecer, o seu trabalho não é aplaudir, nem zombar, nem celebrar a queda deles. O seu trabalho é manter os pés no chão, preservar a sua paz e continuar escolhendo integridade acima do impulso, propósito acima do orgulho, perdão acima do controle, porque isso é força de verdade. O karma não bate mais forte quando é barulhento. Ele bate mais forte quando é inegável, quando os mesmos jogos que eles jogaram começam a ser jogados contra eles, quando as mesmas mentiras que usaram começam a ser usadas contra eles, quando as pessoas que eles escolheram acima de você acabam traindo eles também. Isso não é vingança. Isso é espelho, e o karma sempre mantém o espelho firme. Então, pare de olhar a linha do tempo deles. Pare de checar se já receberam o que mereciam, porque quanto mais o karma demora, mais preciso é o retorno. Não é tarde. Ele está se carregando,
E enquanto isso, mantenha sua alma limpa, mantenha a alta qualidade do seu trabalho. Continue plantando paz, amor e verdade. Porque enquanto o karma devolve a eles o que é deles, a vida está preparando a sua recompensa. E quando ela chegar, será tão bonita, tão perfeitamente alinhada, que você vai agradecer que eles tenham ido embora, porque se não tivessem ido, teriam bloqueado a bênção. O arrependimento não vem com uma etiqueta com o nome deles. Ele não bate na porta. Ele não posta atualização de status. Mas ele sempre aparece. Não com fogo, não com barulho, e sim em momentos de silêncio, quando o mundo finalmente se cala, e a única voz que sobra é aquela que eles estavam evitando. A própria voz. Eles acharam que tinham escapado. Acharam que ir embora mentindo, sumindo, seria o fim da história. Mas o que não sabiam é que você não precisa desabar para o karma começar. Às vezes, a verdadeira consequência é ver você se levantar. Vamos ser brutalmente honestos. Eles nunca vão postar o castigo deles. Você não vai ver arrependimento no Instagram. Você não vai ver isso nas legendas. Você não vai ouvir isso nas risadas das festas. Mas isso vive no silêncio deles. Isso aparece quando as luzes apagam e o público vai embora. Aparece no espelho, quando enxergam uma versão de si mesmos que trocou autenticidade por atenção, verdade por ego, você por validação temporária. O arrependimento é uma tempestade que por fora parece calma. É a pausa, no dedo rolando a tela, quando vem o seu progresso. É o aperto no peito, quando percebem que você fez o que eles juravam que você nunca faria. Você se reergueu sem eles. E esse foi o castigo que eles nunca viram chegando. Eles não se arrependem de ter ido embora de imediato. Eles se arrependem aos poucos. Isso se infiltra quando os amigos falsos começam a desmoronar. Isso sussurra quando estão cercados de gente que só quer alguma coisa deles. Isso os persegue quando deitam ao lado de alguém novo e ainda assim se sentem vazios. Não porque você não fosse suficiente, mas porque eles não estavam prontos para alguém tão verdadeiro, tão lúcido, tão cheio de inteligência emocional e profundidade moral. Essa é a paradoxal prisão em que eles vivem. Eles sentem sua falta, mas nunca vão dizer. Eles sabem que perderam algo sagrado, mas o orgulho não permite admitir. Eles queriam voltar no tempo, mas o ego continua reescrevendo a história. E então, em vez de pedir desculpas, eles atuam. Postam mais alto, riem mais alto, fingem por mais tempo. Mas por dentro existe um vazio, uma certeza quieta de que destruíram algo insubstituível. E enquanto eles lutam com esse eco, o que você está fazendo? Você está crescendo. Você está construindo. Você está desenvolvendo hábitos de alto desempenho. Está se firmando na disciplina espiritual. Está criando uma vida alinhada com paz, propósito e verdade. A ausência deles se torna irrelevante. Você entrou em novas salas em que eles nunca foram destinados a entrar. E eles sabem disso. Eles sentem. Eles vêm de fora. Fingem que não se importam, enquanto se perguntam em silêncio o que teria acontecido se não tivessem estragado tudo. Aqui está uma verdade poderosa. O arrependimento deles não é o seu encerramento. Você não precisa da confissão deles para seguir em frente. Não precisa da desculpa deles para encontrar paz interior. Você não precisa de um "eu errei" para recuperar o seu poder. Porque o silêncio deles diz mais do que qualquer palavra. E o seu progresso é a resposta que eles jamais esperaram. Apoie-se nisso. O arrependimento deles não chega de uma vez. Ele se acumula a cada marco que você alcança, a cada vitória, a cada vez que você brilha sem nem tentar. Ele ganha peso. Não porque você esteja punindo, mas porque a vida está mostrando que eles lidaram mal com algo sagrado. E quando a vida ensina, ela não negocia. Ela não pede. Ela fala com a própria voz, nos próprios lembranças,
na própria solidão deles. Deixe eu ser claro, você não é o castigo deles, você é a lição. E as lições mais fortes não vêm sempre com dor, elas vêm com ausência. Quando quem era real, leal e lúcido já não está disponível. É aí que o espelho aparece. Não um espelho de vaidade, um espelho de verdade. E nesse reflexo, eles enxergam o dano que causaram, não só a você, mas a eles mesmos. Então, não olhe para trás. Não vigie os stories deles. Não espere o dia em que finalmente vão perceber. Eles já perceberam. Só não têm coragem de encarar. E, sinceramente, isso não é problema seu. Você está ocupado demais vivendo, crescendo, se tornando a pessoa com quem eles nunca tiveram a intenção de dividir essa jornada. Deixe que eles lutem com o arrependimento. Deixe que carreguem o peso das próprias escolhas. Deixe que o karma envie o eco que eles não conseguem ignorar. E você continue caminhando em direção à sua luz, porque o arrependimento é forte, mas a sua paz é mais forte. Vamos deixar algo claro desde o começo. Perdoar não é fraqueza. Não é desistir. Não é deixar que saiam impunes. Perdoar é recuperar o seu poder. É parar de sangrar por uma ferida que outra pessoa causou. É se libertar de uma prisão emocional onde a traição deles ainda tem as chaves. E mais importante, o perdão não tem a ver com eles. Tem a ver com você. Algumas pessoas acham que perdoar é deixar alguém entrar de novo na sua vida. Não é. Outras acham que é fingir que nada aconteceu. Não é. E outras acham que isso significa que eles venceram. De forma alguma. O perdão é uma decisão de alto desempenho. É inteligência emocional em ação. É você se recusar a permitir que a amargura ocupe espaço na sua mente, onde deveria morar a paz. Deixa eu explicar assim. Você não consegue carregar o peso da traição de outra pessoa e esperar correr em direção ao seu destino em velocidade máxima. Você não consegue escalar a montanha do propósito arrastando o peso morto do ressentimento. No fim, isso te quebra. Não porque você seja fraco, mas porque você não foi feito para carregar o que não é seu. Isso é o que os estoicos sabiam e o que tanta gente esqueceu hoje. Perdoar é ser livre. Se agarrar é ficar acorrentado, não a eles, mas ao passado. Marco Aurélio disse que a melhor vingança é não ser como quem causou o dano. Leia isso de novo. Não é sobre vingança. É sobre se elevar acima. É sobre mostrar ao mundo e a si mesmo que a escuridão deles não vai definir o seu futuro. Mas não confunda. O perdão não é passivo. Ele é ferozmente intencional. É olhar para a sua dor e dizer: eu não te nego, eu só não deixo você me dominar mais. É romper o contrato espiritual que te prendia à escolha ruim de alguém. É dizer: eu talvez não merecesse a traição, mas eu certamente mereço a paz que chega quando eu solto isso. Talvez você nunca receba um pedido de desculpas. Talvez nunca ouça um "me desculpa". Talvez nunca tenha aquele encerramento perfeito. Mas sabe o quê? Você não precisa. Por quê? Porque a sua paz não exige a permissão deles. Deixe que vivam na negação. Deixe que reescrevam a história. Deixe que finjam que foram vítimas. A sua cura não espera que eles tomem consciência. O perdão é a forma de parar de repetir toda noite, na sua mente, a mesma cena dolorosa. É a forma de deixar de ser refém do que alguém fez e começar a ser autor do que você fará a seguir. Isso não significa esquecer. Não significa ignorar. Significa recuperar a sua energia e redirecionar para algo que realmente importa. Seu propósito. Seu crescimento. Seu novo nível de vida. Algumas pessoas nunca vão evoluir o suficiente para reconhecer o que fizeram. Algumas vão se convencer de que tudo foi culpa sua. Outras vão zombar, mentir e reescrever a história até conseguirem viver em paz consigo mesmas.
Deixe. O seu trabalho não é consertar a história delas. O seu trabalho é sair dela. Porque quanto mais tempo você fica amarrado à dor, mais adia o seu poder. Aqui vai uma verdade que te liberta. O perdão não te deixa fraco. Ele te deixa estratégico. Ele te mantém mentalmente ágil, emocionalmente resistente e espiritualmente elevado. Ele libera espaço na sua mente para você operar no seu nível mais alto. Como líder visionário. Como ser humano alinhado com propósito e paz. Isso não é fraqueza. Isso é disciplina de elite. Então, se você está esperando o momento de perdoar, faça isso agora. Não porque eles mereçam paz, mas porque você merece. Você merece clareza. Você merece foco. Você merece parar de lutar com fantasmas e começar a construir algo real. Deixe o passado onde ele está. Deixe o karma fazer o trabalho dele. Deixe a vida entregar as consequências. Levante-se. Porque o movimento mais poderoso não é vingança. Não é silêncio. É libertação. E isso começa com perdão. Agora você já sabe. O karma não é uma força mística flutuando no céu. Ele é a lei natural das consequências, escrita em silêncio, aplicada pelo tempo e selada pela verdade. E quando ele aparece, nunca bate na porta. Ele entra como uma tempestade, reorganiza o ambiente e expõe tudo. Se alguém já te traiu, te usou ou te descartou, depois de você ter dado tudo, você não está destruído. Você está no meio da sua transformação. Porque a pessoa que atravessa a dor com elegância, que não busca vingança e sim paz, que não luta para provar valor, mas avança com força tranquila, essa pessoa se torna intocável. Deixe que pensem que venceram. Deixe que sorriam nas fotos. Deixe que atuem para o mundo. Deixe que finjam que nunca precisaram de você. Porque quando o karma tocar no ombro deles, no silêncio da noite, não será a sua voz que eles ouvirão. Será a própria voz deles, sussurrando cada verdade que enterraram, cada chance que destruíram e cada alma boa que deixaram escapar. Você não precisa se defender. Não precisa buscar encerramento. O seu crescimento é a vingança mais barulhenta. E se você continua de pé, continua construindo, continua curando, continua escolhendo paz em um mundo que lucra com a dor, então você não é vítima da traição. Você é a prova de que o karma joga a seu favor. E como esse texto veio em espanhol com trechos de chamada para ação, eu removi essa parte para manter só o conteúdo filosófico e limpo, do jeito certo para o canal. Se você quer continuar fortalecendo a mente e o coração com sabedoria estoica de verdade, o Motivação Estoica Poderosa é o seu lugar. Aqui, você encontra mensagens profundas para viver com disciplina, clareza e paz interior. Fica com a gente e transforme a sua vida com essa filosofia, um dia de cada vez.